Eclesiastes capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. O texto diz assim: Eu disse a mim mesmo, vem, experimenta a alegria, desfruta o prazer. Mas isso também era ilusão. Concluí que o riso é loucura e que a alegria de nada vale. Resolvi no íntimo entregar o corpo aos efeitos do vinho e deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Fiz obras magníficas para mim. Construí casas e plantei vinhas. Cultivei jardins e pomares e plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz reservatórios de água para irrigar os bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive mais gado e rebanhos do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Também acumulei prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Escolhi cantores e cantoras, e desfrutei das delícias dos homens, mulheres em grande número. Assim prosperei e me tornei mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa a minha recompensa por todo o meu esforço. Mas quando pensei em tudo o que as minhas mãos haviam feito, e em todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão. Tudo foi como perseguir o vento. Não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. Segue a busca do pregador pelo sentido da vida e pela felicidade. Na semana passada, nós vimos como Salomão tentou encontrar significado e propósito e sentido na sabedoria e no conhecimento, concluindo que a sabedoria e o conhecimento não podem consertar este mundo quebrado. E concluindo também que por causa dessa impotência da sabedoria de consertar as coisas, quem aumenta em sabedoria, diz Salomão, aumenta também em tristeza, aumenta também em dor. Isso foi o que nós vimos na semana passada. E hoje nós meditaremos a respeito do segundo experimento de Salomão, que é a busca do sentido da vida e da felicidade, não mais na sabedoria e no conhecimento, mas no prazer, na diversidade de prazeres da vida humana debaixo do sol. É uma outra tentativa. Na semana passada, a sabedoria. Hoje, Salomão, na verdade faz muito tempo que ele fez esse experimento, né? Mas nós meditaremos a respeito da busca de sentido no prazer. No versículo 1, o texto começa, e Salomão logo diz, eu disse a mim mesmo, vem, experimenta a alegria, desfruta o prazer. Talvez Salomão tenha pensado aqui, já que a sabedoria não pode consertar o mundo, e já que a sabedoria e o conhecimento só estão me afligindo mais, então talvez eu deva curtir mais um momento, relaxar um pouco, não levar a vida tão a sério.
e desfrutar um pouco mais dos prazeres desta vida. Essa é a lógica de Salomão aqui. Será que Salomão acertou dessa vez? Estaria a resposta para o sentido da vida no hedonismo? Estaria o sentido, o significado e o propósito da vida nos prazeres humanos que eu e você podemos experimentar nessa vida? É o que esse texto vai responder. E logo de cara a resposta é não. Salomão, ainda antes de falar os detalhes a respeito do seu experimento, ele disse a sua conclusão. Na segunda parte do versículo 1 e no versículo 2, ele diz: mas isso também era ilusão. Concluí que o riso é loucura e que a alegria de nada vale. E veja, amados, como a vida debaixo do sol e sem Deus ela é desesperadora. Pois até mesmo o riso e a alegria não possuem valor se Deus estiver à parte da nossa vida, se Deus estiver fora da vida humana. E apesar de Salomão já nos ter dito que os prazeres deste mundo não o satisfizeram, ele oferece um relatório detalhado de como foi essa experiência na busca por sentido no prazer. Nós vamos ver esse relatório do versículo 3 até o versículo 10. O pregador aqui ele nos convida a pensar neste mundo como uma sala de degustação, onde os prazeres passam diante de nós como pratos, a serem servidos e experimentados, um a um, para nossa satisfação, ou não. E o primeiro prazer, ou o primeiro prato que Salomão experimenta nesse texto, é a bebida. Versículo 3. Olha só. Resolvi no íntimo entregar o corpo aos efeitos do vinho e deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Então aqui a gente pode imaginar o rei Salomão sentado, degustando os melhores vinhos de Jerusalém. Eu fico imaginando os servos de Salomão trazendo esses vinhos, provavelmente com algum alimento junto. E ali Salomão deliciando, experimentando cada um desses vinhos, cada uma dessas sensações que fazem parte da experiência humana. Por um lado aqui, parece que Salomão chega a entrar em algum grau de embriaguez, porque ele fala assim, ele fala em entregar o corpo aos efeitos do vinho e se deixar levar pela insensatez. Mas por outro lado, parece que Salomão ele está usando o vinho aqui de forma legítima e controlada, não chegando no nível da embriaguez, porque ele diz, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Mas seja como for, amados, no mundo de hoje também há muitas pessoas repetindo essa experiência de Salomão, da busca pelo prazer através de comidas e bebidas. E por mais que essas coisas possam trazer alguma satisfação momentânea, por mais que as pessoas comam, bebam e festejem, elas não parecem felizes. Eu não sei se você concorda comigo, mas os amantes da comida, eles parecem sempre estar conhecendo novos pratos, novos restaurantes, novas culinárias, novos níveis de requinte, preços cada vez mais elevados, mas parece que nunca são satisfeitos. E esse vício ele fica evidente quando você começa a precisar disso todos os dias, comer uma coisa diferente todos os dias. Quando você começa a gastar um valor desproporcional com a sua realidade financeira, com comida, ou quando o peso sobe descontroladamente. Por outro lado, os amantes da bebida geralmente querem experimentar todo tipo de bebida e sensações, seguindo o mesmo refinamento,
dos comilões, e muitas vezes até como uma forma de fugir dos problemas da vida. Alguns fogem dos problemas da vida com bebida. Outros fogem dos problemas da vida com comida. Ou você vai dizer para mim que você nunca aconteceu com você de você estar voltando para casa no final de tarde e sente uma tristeza. Você fala, eu preciso passar na Americanas e comprar 3 chocolates por R$12. Mas aqueles que buscam na bebida fugir dos problemas da vida, a felicidade deles se torna evidente quando de dose em dose a bebida aos poucos vai levando essa pessoa à embriaguez e depois à autodestruição da saúde e talvez a acidentes de trânsito, a homicídio, a violência contra a própria família, seja por gastar todo o sustento da família com o vício, ou seja por espancar a esposa e os filhos por causa da bebedice. Assim como Salomão não encontrou prazer e a satisfação duradoura na bebida, as pessoas hoje também não encontram. E você também não vai encontrar a satisfação permanente, definitiva, duradoura na bebida. A tristeza permanece, porque comida e bebida, por melhor que sejam, não são o sentido da vida, não são o propósito da vida. Podem ser coisas até boas, mas elas nos trazem uma alegria passageira. Então Salomão aqui ele já risca o primeiro item da sua lista de experimentos. Qual será o próximo prato? O segundo prazer que Salomão experimenta são as grandes obras. Vejamos os versículos 4 até o versículo 8, a parte A do versículo 8. O texto diz assim: fiz obras magníficas para mim, construí casas e plantei vinhas, cultivei jardins e pomares, e plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz reservatórios de água para irrigar os bosques verdejantes, comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive mais gado e rebanhos do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Também acumulei prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Irmãos, há um comentarista que diz que Salomão aqui parece estar tentando criar um jardim do Éden secular em torno do seu palácio. Ele está tentando criar um pedaço de paraíso na terra, um lugar que ele considerasse tão aconchegante e perfeito que ele encontrasse nesse lugar a satisfação. É a mesma coisa que a gente faz nos dias de hoje. A gente fica procurando um lugar onde o nosso coração será satisfeito. Não sei, uma escola melhor, uma faculdade, ou um trabalho, uma empresa melhor, um shopping center. Enfim, a gente está sempre procurando um lugar para chamar de casa. Mas parece que a gente nunca encontra esse lugar. Essa experiência não é somente de Salomão. O texto vai dizer que primeiro ele construiu casas e plantou vinhas com jardins e pomares, cheios de árvores frutíferas. E aí depois, para que as suas plantações fossem produtivas, ele precisou construir reservatórios e sistemas de irrigação do solo. E então ele precisou de uma força-tarefa, porque para que tudo isso funcionasse, ele precisaria de escravos e escravas, de funcionários, né? E por fim, para manter tudo isso, Salomão precisou acumular muitos tesouros, muito dinheiro, porque tudo isso é muito caro. Então o que ele faz? Ele cobra tributos e tem a ajuda de patrocinadores, outros reis, outras províncias, outros lugares, líderes que contribuíam também para sustentar esse projeto. Mas o que chama atenção aqui é que Salomão faz todas essas coisas que ele diz aqui, mas ele faz para ele mesmo. Ele faz para a satisfação do próprio ego. Então trata-se apenas de uma forma de ele mesmo obter prazer. Se a versão da sua Bíblia é Almeida Revista e Atualizada,
Nela, Salomão está dizendo, versículo 4, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Versículo 5, fiz jardins e pomares para mim, fiz para mim açudes. Versículo 8, amontoei também para mim prata e ouro. Ou seja, por trás de todo o trabalho, de todas as realizações, de toda essa organização, de todo esse poder demonstrado, de todo esse dinheiro acumulado, existe um ego insaciável que precisa de autoafirmação para sentir-se bem. Salomão acha que quanto mais coisas ele fizer, mais o coração dele vai ficar satisfeito. E perceba que mais do que se sentir bem, Salomão, ele deseja se sentir superior. Ele não se alegra apenas em ter, mas se alegra em ter mais do que os outros. No versículo 7 ele diz, eu tive mais gados e rebanhos do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Talvez você pense que isso não é riqueza, mas esse era o Bitcoin da época. Essa era a moeda da época, era animais. No versículo 9 ele diz, prosperei e me tornei mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Salomão, ele não quer só riquezas. Ele quer mais riqueza do que os outros. Ele não quer só prosperidade, ele quer mais prosperidade do que o vizinho dele, do que todas as outras pessoas. E assim também vivem as pessoas hoje, tentando realizar grandes feitos que lhes tragam significado, alegria e satisfação. No final das contas, elas querem ser admiradas por seu trabalho, capacidade, inteligência e sucesso pessoal. Mas eu tenho que dizer, por trás de tudo isso, da mesma forma que na situação de Salomão, sempre está o ego humano, faminto de reconhecimento, faminto de poder, faminto de riquezas, de controle, faminto de prazer e faminto de ser validado, confirmado pelas palavras de outras pessoas. Que olhem para nós e digam, nossa, como ele é próspero. Nossa, como a vida dele dá certo. Pelo menos humanamente falando, né? E uma vez que todo ser humano é feito da mesma matéria adâmica, eles se comprazem em superar os outros em qualquer coisa que seja, mas nunca conseguem se livrar da sensação de que a grama do vizinho é mais verde do que a grama dele. No final das contas, nós ficamos insatisfeitos, mesmo com todas as realizações que nós já fizemos nas nossas vidas. Uma faculdade não basta, você tem que ir para a segunda, tem que ir para a terceira, tem que fazer um mestrado, o PhD, o pós-doutorado, e é sempre aquele sentimento de inadequação, de que as obras que nós fizemos durante a vida, ainda que trouxeram alguma glória para nós em algum momento, elas são esquecidas, e a gente tem que fazer outras realizações para as pessoas continuarem reconhecendo que nós somos prósperos. Que buraco sem fundo. O nosso coração continua vazio. As grandes obras não podem preencher o vazio do nosso coração. Então Salomão, ele parte para um terceiro prazer. Agora ele quer experimentar o entretenimento. Versículo 8, parte B. E talvez esse seja até curioso. Porque Salomão diz, eu escolhi cantores e cantoras. Gente, vocês acham que Salomão tinha Deezer, Spotify? Gente, na época não tinha mídia, não tinha streamings. E a única forma que você tinha de ouvir música, você já parou para pensar nisso? Era contratando cantores e cantoras para virem pessoalmente cantar na sua casa. No caso de Salomão, o que ele faz aqui? Você pode imaginar desde já o quanto isso era caro. Imagina se fosse assim até hoje. Você quer ouvir um cantor, você tem que ligar para ele e pagar para ele ir até a tua casa para ele cantar para você. Essa era a realidade de Salomão.
Através da música, agora Salomão está depositando todas as suas fichas na arte, na diversão e no entretenimento particular. E também é o que muitas pessoas fazem hoje. Elas buscam prazer na diversão por vários meios de entretenimento. Filmes, séries, redes sociais, jogos, festas, tabuleiros, passeios, viagens, exercícios físicos, esportes e etc. E, gente, não tem nenhum problema no uso moderado de qualquer uma dessas atividades. O problema é quando elas assumem um valor mais elevado do que o normal. Quando elas se tornam um fim em si mesmo e começam a tomar conta do nosso coração. Nenhuma pessoa assumirá que está idolatrando o entretenimento, mesmo que fique 10 horas por dia jogando videogame ou assistindo filmes, ou maratonando séries, ou navegando nas redes sociais. Não, não é um ídolo. Ninguém vai assumir que está idolatrando a diversão, mesmo que esteja estourando o cartão de crédito, fazendo empréstimos e se afundando em dívidas para garantir os rolês e as viagens que deseja fazer. Ninguém vai assumir que está idolatrando o próprio corpo e a beleza, mesmo que esteja gastando exorbitantemente dinheiro e recursos, atrás de recursos, para fazer cirurgias plásticas, para manter a boa forma e a aparência. A idolatria que é evidente para a gente são pessoas se prostrando diante de estátuas, mas nós não percebemos os ídolos mais perigosos que estão no nosso coração, que eles se tornam supremos e nós nem percebemos. Se tornam mais valiosos do que Deus, mas nós não percebemos. Não, eu não sou idólatra, não me prostro diante de estátuas. Mas o nosso coração se prostra diante de coisas materiais desta vida. E muitas vezes as considera ou as tratam como mais importantes do que o próprio Deus. E quantas vezes nós vivemos como se a única parte boa da nossa vida fosse a diversão? Sabe quando você está no trabalho, você sai às 5 e dá 4 horas e você já começa... Falta 1 hora, aí fica... Falta 59 minutos. Falta 57. Quer dizer, até lá você não vive. Até lá a gente não vive. A gente sempre vai estar esperando a hora de ir embora. A gente vai sempre estar esperando a sexta-feira para a diversão, o sábado, o feriado prolongado. E lamentando quando chegar a segunda-feira. E aí chega uma hora que nós enjoamos das nossas próprias diversões. Fala a verdade. Tem alguma coisa que você gostava de fazer e que você fez tanto que você já nem gosta mais? Nós cansamos de sair de casa. Cansamos dos shoppings, dos cinemas, dos parques, dos jogos, das séries, dependendo do tanto que nós consumimos. Gente, o consumismo não é a resposta para o dilema do nosso coração. O marketing quer que você acredite que sim. Você está passando na frente da loja e o marketing vai fazer de tudo, ou na internet, para que você olhe para aquela bolsa, para que você olhe para aquele tênis, para que você olhe para uma coisa que você nem estava pensando em comprar e você deseje. E aí a gente fica tentando preencher o nosso coração com coisas que a gente não precisa e que a gente nem estava pensando em comprar. O marketing aproveita muito desse vazio existencial que existe no ser humano para nos fazer gastar dinheiro. Ou só aconteceu comigo de eu entrar numa loja que eu não precisava nada daquela loja e de repente eu estou saindo com várias sacolas. Nunca houveram tantas opções de entretenimento e nós ainda ousamos dizer: ah, não tem nada para assistir. Gente, vocês já viram o tanto de filme que tem nesses streamings? Fora que às vezes você tem mais de um. Aí você zera a Netflix, passa para a Prime. Zera a Prime, passa para a HBO. Zera a HBO, aí contrata a Apple. Daí a pouco você está com várias opções de streaming. Com quantos filmes em cada um? Para dizer: ai, não tem nada para assistir. Ah, não tem nada para ler. Ah, não tem nada para ouvir. Quer saber de uma coisa? Você tem muito mais cantores e cantoras para ouvir do que Salomão. E Salomão era rei.
Salomão tinha que pagar muito caro para trazer os cantores na casa deles. Hoje o cantor ou a pessoa que a gente ouve nem conhece a gente, nem sabe que a gente existe. E a gente desfruta da alegria de podermos ouvi-los. E as redes sociais? Coisa maravilhosa, né? A gente pode se comunicar ali, encontrar um amigo da escola de antigamente. Mas nem todas as redes sociais juntas são capazes de acabar com o nosso tédio. Na verdade, nós ficamos assim, porque mesmo com todas as opções que nós temos, o nosso coração não encontra satisfação em nada. A diversão não consegue preencher o nosso vazio. Você pode se animar até um pouquinho, mas amanhã você já vai estar atrás de outro lugar para ir, outra coisa para fazer, e outra diversão para preencher o seu tempo. Era assim antigamente e é assim hoje. Salomão risca mais um item da lista. Bebida? Não. Grandes obras? Menos ainda. Entretenimento? Nem dá. O quarto prazer que Salomão experimenta nesse texto é o sexo. Versículo 8, parte C. Olha o que ele diz. Desfrutei das delícias dos homens. Gente, que negócio é esse? Aí ele diz, mulheres em grande número. E a expressão mulheres em grande número é até modesta, considerando que Salomão tinha um harém com 700 mulheres e 300 concubinas. Se você somar tudo, Salomão tinha 1000 sogras. Você que é casado, uma mulher... Brincadeira, gente, não vou fazer essa brincadeira, não. Imagina o cara ter 1000. E se nós já nos surpreendemos com a libertinagem dos artistas, como eles vivem hoje, o que a gente pode dizer da promiscuidade desse homem? Infelizmente, o mundo de hoje, nessas coisas, também não é diferente. Talvez você estranhe, talvez você diga, não, eu duvido que tenha algum homem no mundo que tenha 700 mulheres e 300 concubinas. Mas com o advento da internet e o crescimento da indústria pornográfica, os homens de hoje têm um harém maior do que o de Salomão. Um harém virtual, de pecado, de diversidade, de objetificação da mulher. Por causa da busca do prazer sexual, existe então a fornicação, o adultério, a prostituição, as relações contrárias à natureza. Sabe o que não existe? Só não existe satisfação real. Nos versículos 10 e 11 agora, nós vemos que depois de experimentar vários pratos na sala de degustação da vida, em busca de sentido nos prazeres, Salomão vai nos apresentar a sua conclusão. Versículo 10, ele fala do que foi positivo. Não me neguei nada do que os meus olhos desejaram. Olha como ele era poderoso, hein? Nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho. E aí ele diz, essa foi minha recompensa por todo o meu esforço. Quer dizer, Salomão teve lampejos, vislumbres de prazer nas coisas que ele experimentou. Prazeres momentâneos. Mas como eles não são permanentes, vem o versículo 11, onde ele conclui, mas quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito e em todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão. Tudo foi como perseguir o vento. Não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. O que Salomão está dizendo aqui? Parafraseando, eu tentei buscar o sentido da vida no prazer, através da bebida, através das grandes obras, através do entretenimento, através do sexo e não encontrei. É isso que ele está dizendo. Antes de nós seguirmos com o sermão, o que a gente precisa entender hoje é que o prazer em si ele não é algo mau. Porque foi o próprio Deus que nos criou com a capacidade de sentir prazer. Na verdade, pela Escritura, o prazer é uma dádiva de Deus.
E Salomão vai descobrir isso, porque no versículo 26 do capítulo 2 ele diz: não há nada melhor para o homem do que comer e beber e permitir-se ter prazer no seu trabalho. Só que aí ele diz: vi que isso também vem de Deus. Então o problema não é o prazer. O problema é desfrutar dos prazeres desta vida, colocando Deus à parte ou fora da vontade de Deus e das formas legítimas de fazer uso desses prazeres. Essa é a questão. A busca pelo prazer não é o problema. O problema é que o pregador procura encontrar sentido no prazer debaixo do sol. Sem Deus, fora de Deus, à parte de Deus. O problema é que a busca do prazer sem levar Deus em conta significa a idolatria do prazer. Significa buscar o prazer como um fim em si mesmo. E quem busca o prazer como um fim, sempre acaba tendo um fim sem prazer. Nunca conseguirá encontrar felicidade real, duradoura e permanente. No final das contas, a busca pela satisfação só aumenta a insatisfação. Porque desde que o pecado entrou no mundo, nós não sabemos nos relacionar adequadamente com nada, inclusive com o prazer. Nós queremos prazer ilimitado, diversificado, sofisticado e egoísta. Prazer somente para satisfazer a nós mesmos. Prazer desconectado dos interesses do próximo. John MacAllister, pastor John MacAllister, ele diz: se o seu universo gira em torno do seu prazer interior, ele gira em torno de um buraco negro insaciável, que sugará tudo ao seu redor, sem que você encontre a tão cobiçada felicidade. Quer dizer, quem está procurando a satisfação no sexo, nunca consegue se saciar. E no outro dia a vontade está ali de novo, e vai de novo, e vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. E daqui a pouco ele já não se contenta com o relacionamento heterossexual, e ele parte para um relacionamento homossexual, e depois ele vai mais longe. E aí nós temos as anomalias que nós bem conhecemos. Bestialidade. Tem pessoas que abrem sepulcros e têm relação sexual com pessoas mortas. Isso é um demonstrativo de que o que a pessoa está buscando no sexo, ela não encontra, mas ela vai até as últimas consequências, fazendo coisas cada vez piores. E o sexo é só um exemplo, a bebida é a mesma coisa. O entretenimento é a mesma coisa. Qualquer coisa desequilibrada, qualquer coisa que seja orientado, ou melhor, que não seja orientado pela vontade de Deus revelada nas Escrituras, é um descontrole cada vez maior e que se perde e que destrói a vida daquele que está em busca do prazer. O próprio Salomão, que escreveu esse texto, ele se afunda na vida dos prazeres e sente um buraco cada vez maior, uma insatisfação cada vez maior. A busca pelo prazer não é o problema em si. O problema é quando o prazer se torna um falso Deus que vive a serviço de outro falso Deus chamado eu e me coloca de joelhos diante de mim mesmo e da minha carne, de forma que a minha própria carne me domina. Quando o desejo dos meus olhos, quando o desejo da minha carne, quando a soberba da vida me lançam, eles me lançam de mãos atadas na lama do pecado. Então nós temos mais bebida, menos vida. Mais realizações, menos satisfações. Mais diversão, porém mais depressão. Mais entretenimento, menos contentamento. Mais sexo, mas ao mesmo tempo menos prazer. No momento, os prazeres deste mundo podem até parecer bons. Mas quando eles estão fora de controle, quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, eles nos perturbam. Porque nós sabemos que a nossa vida está torta. Tem um ditado popular que diz assim: o tolo não aprende com os erros que comete.
O inteligente aprende com os erros que comete. E o sábio, ele aprende com os erros que os outros cometem. Ele não espera acontecer com ele. Então eu quero dizer para você, se Salomão já percorreu esses caminhos e disse que não valem a pena, não percamos o nosso tempo buscando nos prazeres deste mundo, mais uma vez, aquilo que a gente só pode encontrar num relacionamento com Deus. Encurta o caminho. Você não precisa errar. Você não precisa sair experimentando tudo isso na vida de forma desordenada. Não. Salomão já cometeu os erros dele, já registrou aqui. E já adiantou para a gente. Você pode até ir por esses caminhos, mas no final você vai sentir uma dor inconsolável. Nada vai te fazer completo. E a pergunta é, onde podemos encontrar prazer e satisfação permanentes? E a cada sermão que a gente prega, a gente lembra o nome da série, Acima do Sol. O que nós cantamos aqui hoje? Quero fixar meus olhos muito mais além do que eu posso ver. Essa é a questão. Olha só o que diz a Bíblia. Em 2 Coríntios 4, 16 em diante diz assim: por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Aí olha só, se você quer encontrar significado na vida e ter um relacionamento correto com o prazer, observa esse versículo. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, e o prazer delas também é temporário, ao passo que as que não se veem são eternas. Quer dizer, a alegria que nós estamos procurando em coisas materiais, em coisas deste mundo, na realidade debaixo do sol, não pode ser encontrada. A gente só pode encontrar essa alegria, esse significado, esse prazer, essa satisfação naquilo que não se vê. Naquilo que é eterno e não naquilo que é temporal. E o que é isso? C.S. Lewis diz o seguinte: se eu descubro em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui criado para um outro mundo. Sim, a satisfação que nós procuramos não está neste mundo, está fora dele. Eu vou dizer exatamente onde ela está. É uma pessoa que está sentada à destra de Deus Pai, Jesus Cristo. Alguém que é muito diferente de Salomão e de cada um de nós. Porque enquanto Salomão, ele quer experimentar alegria, Jesus experimentou o amargo fel da dor no Calvário. Enquanto Salomão entregou-se ao vinho, Jesus entregou o vinho, o seu sangue, para comprar a sua igreja. Enquanto Salomão construiu casas, jardins e pomares, Jesus construiu um caminho para nós até o Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Enquanto Salomão superava todos em riqueza, a Bíblia diz que Jesus se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, eu e você fôssemos enriquecidos. Enquanto Salomão buscava o sentido da vida debaixo do sol, o prazer de Jesus não estava nas coisas deste mundo. Tem uma situação que trouxeram uma marmitex para Jesus, os discípulos. E a hora que eles chegaram, eles disseram: Rabi, come, vai esfriar a comida. A resposta de Jesus foi: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E os discípulos: será que alguém chegou antes da gente e já deu uma marmita para o mestre? Jesus falou: não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai,
é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A satisfação de Jesus não era nenhuma coisa deste mundo. A satisfação de Jesus era o tempo todo, em toda a sua vida, agradar ao Pai. É por isso que o Pai, quando Jesus é batizado, ele diz: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Todos nós pecamos. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas. Todos nós estávamos perdidos, afundados em nossos pecados. Mas esse, a quem o Pai apontou, para quem o Pai apontou e disse: esse é meu Filho amado, em quem eu me agrado. Esse é então o sacrifício perfeito para nos substituir, para morrer por nós, para nos livrar da condenação, para nos livrar do inferno e para nos dar a sua vida. É nele que nós temos esperança. E ele vem nos ensinar o que deveria nos trazer satisfação de verdade. Não é comida, não é bebida, não é sexo, não é entretenimento. Essas coisas têm o seu lugar na vida e de forma legítima dentro da vontade de Deus. Mas Cristo nos ensina a viver com essa perspectiva. A nossa comida é fazer a vontade do nosso Pai e realizar a obra dele. É aí que está a satisfação. Não é nesse mundo. É nele. É em Cristo. É no Pai. É no relacionamento com o Deus Trino. E perceba uma coisa. O texto fala, Salomão dizendo: eu fiz casas para mim. Eu fiz jardins para mim. Eu fiz pomares para mim. Mas Jesus não veio para fazer nada para ele mesmo. Ele veio para fazer por nós e em nosso lugar, para nos resgatar da morte, do inferno, da condenação e da ira de Deus. Nós somos como Salomão, egoístas. Pensamos em nós mesmos, nos nossos interesses, no nosso eu. Mas o nosso mestre, ele vem aqui com um objetivo: glorificar ao Pai, obedecendo e se submetendo à obra e nos salvar. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Salomão olhou para as obras que ele fez e disse: nossa, que obras grandiosas. Jesus não construiu casas, ele não fez jardins, pomares. Humanamente falando, parece que ele nem parecia um rei, né? Nasce num estábulo, cresce em Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver. Aparentemente, ele era desprezado pelos homens. Ele não construiu um palácio, um reino humano e material. Aliás, ele recusou que as pessoas o tornassem rei à força. Mas a grande obra de Jesus Cristo não foi material, foi espiritual. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Jesus encurtou o caminho mais ainda. Salomão disse onde a felicidade e o propósito da vida não está. Não está nas coisas deste mundo. E Jesus disse onde está. Vida abundante nele. É na pessoa dele que nós temos. E por que a gente fica dando volta? A gente fica dando voltas. Nós ficamos dando cabeçada na vida. Procurando ainda. Eu creio que nós precisamos de arrependimento por nos deleitarmos muito mais nos prazeres deste mundo do que em Jesus.
O Senhor nos chama hoje ao arrependimento. E todo sermão ele precisa chegar nesse ponto em que se diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós precisamos hoje crer e confiar na obra de Cristo. Reconhecer que nós não somos capazes de fazer nada por nós mesmos. Não fosse a graça dele, não fosse o sacrifício dele, não fosse a grande obra dele na cruz do Calvário, todos nós estaríamos ainda mortos em delitos e pecados, rumando para o inferno, numa vida desesperadora, sem Deus, buscando prazeres em lugares onde a gente nunca conseguiria achar. Jesus é a nossa verdadeira fonte de deleite e vida com abundância. Qualquer outra busca fora dele, por prazer sem fim, será inevitavelmente um fim sem prazer. O Senhor nos chama a nos deleitarmos nele e somente nele.